Pessoal! Hoje, o Real Madrid acabou de vencer o Villarreal com um verdadeiro show de Vini Júnior, que marcou 2 gols na partida. Após o jogo, Xabi Alonso fez fortes elogios ao brasileiro e se rendeu ao talento dele. Fica até o final para ver em detalhes tudo sobre as palavras de Xabi Alonso e depois quero saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo Vini Júnior. O brasileiro segue jogando muita bola. Mesmo sendo substituído praticamente em todo o jogo por Xabi Alonso, ele não se cala em campo. Só nesta temporada já são 8 jogos, 5 gols, 4 assistências. E apenas nesta partida foram 2 gols para a conta. Hoje, mais uma vez, Vini deixou claro que continua sendo o grande destaque do Real Madrid. Mesmo com Xabi Alonso demonstrando ter uma preferência maior por Mbappé e confiando mais no francês, quando o jogo aperta, é o brasileiro quem chama a responsabilidade e decide. O impacto de Vinícius vai além dos números frios das estatísticas. Ele é energia, é provocação, é coragem em campo. Quando o Real Madrid precisa de alguém que quebre linhas, que enfrente a defesa adversária sem medo, é para ele que a bola procura. Contra o Villarreal, ficou claro que sua presença intimida os rivais e levanta a torcida. Cada arrancada dele é um lembrete de que ainda carrega a essência do futebol brasileiro: ousadia, improviso e alegria. Mesmo quando Xabi Alonso insiste em tirá-lo antes do apito final, Vini já deixou sua marca, já decidiu. Isso cria um contraste evidente dentro do elenco. Mbappé pode ter status, mídia e confiança quase automática do treinador, mas Vini mostra em campo o que realmente pesa: gols, assistências e protagonismo. A torcida percebe isso, e a cada partida cresce o debate sobre quem realmente é o coração ofensivo deste Real Madrid. Para muitos, Vini não é apenas uma peça importante, é a alma da equipe, aquele que não se esconde nos momentos grandes. A vitória sobre o Villarreal reforça ainda mais essa narrativa e coloca pressão sobre Alonso. E se liga nas palavras de Xabi Alonso após o apito final. O treinador não economizou nos elogios a Vinícius Júnior. Hoje o Vinícius fez uma partida extraordinária. Ele está vivendo um momento muito especial e isso se reflete dentro de campo. Tenho dito que, quando ele está confiante, ele muda completamente a dinâmica do nosso ataque. O que mais me chama a atenção é a sua capacidade de aparecer nos momentos decisivos, de não se esconder mesmo quando o jogo fica difícil. Ele sempre pede a bola, sempre busca o confronto, sempre quer ser protagonista. Nos últimos dias temos conversado bastante, trocando ideias sobre posicionamento, sobre como aproveitar melhor os espaços, e eu vejo nele uma evolução enorme, não apenas como jogador, mas também como líder dentro do grupo. Gosto muito do seu estilo, da sua coragem e da forma como ele representa esse espírito ofensivo que sempre marcou a história do Real Madrid. Vini é ousadia, é talento e é disciplina quando precisa ser. É um jogador que faz a diferença e que inspira os companheiros. Para mim, ele é um dos pilares desse projeto. E é muito positivo ver que, mesmo com tanta pressão em torno dele, ele continua respondendo da melhor maneira, com gols, com assistências e com personalidade. Hoje, Vini Júnior não é apenas um jogador do Real Madrid. Ele é referência, é o rosto da renovação do clube, é a conexão entre a tradição de vitórias e o futuro que se constrói. Seus dribles e arrancadas levantam a torcida, seus gols decidem partidas e sua postura competitiva inspira os companheiros. Mesmo diante da chegada de grandes estrelas como Mbappé, ele segue provando que não perde espaço. Responde dentro de campo, com gols, assistências e liderança. Mais do que isso, Vini conquistou algo raro no Santiago Bernabéu: a idolatria. Ele se tornou um símbolo de resistência contra o racismo, enfrentando ofensas e transformando a dor em luta. Essa postura fortaleceu ainda mais sua imagem, mostrando que, além de craque, é um homem que não se cala diante da injustiça. Para os torcedores, ele representa não só o talento, mas também a voz de uma geração que exige respeito. No Real Madrid, Vinícius Júnior já escreveu capítulos inesquecíveis, mas a sensação é de que sua história ainda está apenas começando. Cada temporada acrescenta novas marcas, novos recordes e novas provas de que ele está destinado a ser um dos grandes da história do clube. A evolução de Vinícius no Real Madrid também é marcada pela maturidade.
O garoto que antes acelerava todas as jogadas sem pensar, agora entende os tempos do jogo. Escolhe melhor os momentos de partir para o drible e se tornou um finalizador mais frio e eficiente. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi fruto de muito trabalho, de treinos específicos e, principalmente, de uma mentalidade inabalável que nunca permitiu que as críticas o derrubassem. Dentro do vestiário, Vini já é visto como uma das vozes de liderança. Apesar da juventude, conquistou o respeito de companheiros veteranos por sua postura competitiva e pela dedicação diária. Ele não se contenta em ser apenas mais um craque no elenco. Quer ser decisivo, quer marcar época, quer entrar para a lista de lendas que honraram a camisa branca. E aos poucos, vem alcançando esse objetivo. O Real Madrid é conhecido por nunca depender de um único jogador. Mas é impossível negar que hoje existe um time antes e depois de Vinícius Júnior. Quando ele está em campo, a defesa adversária se retrai, o Bernabéu se agita e a confiança dos companheiros cresce. Ele é o tipo de atleta que muda o ambiente, que transforma na atmosfera de um jogo. Fora das quatro linhas, Vini também representa um capítulo único na história do clube. Ele se tornou símbolo de luta contra o racismo na Espanha e, mesmo jovem, carrega a responsabilidade de ser a voz de milhões. Entre os capítulos mais marcantes da história de Vinícius no Real Madrid está a Champions League de 2022. O gol na final contra o Liverpool não foi apenas a consagração de uma temporada, mas o momento em que o mundo inteiro entendeu que aquele jovem brasileiro tinha se tornado decisivo em palco grande. Aquela noite em Paris ficou gravada não só na memória do torcedor merengue, mas também na identidade do jogador, que desde então assumiu um lugar de protagonismo incontestável. Nos clássicos contra o Barcelona, Vini também deixou sua marca. Já balançou as redes em vitórias históricas e foi protagonista em momentos de virada, sempre carregando consigo a pressão de enfrentar o maior rival e transformando-a em energia para decidir. É nesse tipo de partida que o torcedor percebe que ele tem algo a mais. Não se esconde, não se intimida, encara o jogo grande como se fosse natural. A evolução nos números também é impressionante. A cada temporada, Vini aumenta sua média de gols e assistências, mostrando que não se trata apenas de um driblador, mas de um atacante completo. Sua conexão com Benzema no passado foi determinante para o sucesso da equipe. E hoje ele vai criando novas parcerias, adaptando-se a diferentes formações e companheiros de ataque. Essa versatilidade o coloca em um patamar de jogadores raros, capazes de se reinventar e continuar decisivos em qualquer contexto. O que diferencia Vinícius, porém, não é apenas o talento técnico, é a mentalidade. Mesmo diante de ofensas racistas, perseguições da imprensa e decisões de arbitragem muitas vezes injustas, ele continua de pé, continua produzindo, continua brilhando. Esse espírito resiliente fez dele um símbolo, não só para os torcedores do Real Madrid, mas para o futebol mundial. E o futuro ainda reserva muito mais. Aos 24 anos, Vini já tem uma trajetória digna de lenda, mas carrega a sensação de que o melhor ainda está por vir. Cada jogo, cada temporada, acrescenta uma nova peça ao mosaico de uma carreira que tem tudo para ser lembrada por décadas. No Real Madrid, ele já conquistou respeito, títulos e idolatria. Mas está construindo algo maior. Está escrevendo sua própria lenda, que pode colocá-lo lado a lado com os maiores nomes da história do clube. O caminho de Vinícius Júnior no Real Madrid é a prova viva de que talento aliado à resiliência pode transformar desconfiança em idolatria. O menino franzino que chegou a Madrid cercado de dúvidas, hoje é homem, líder e protagonista de uma das equipes mais vitoriosas do planeta. Ele não apenas marcou gols decisivos, não apenas levantou taças, mas também devolveu ao torcedor madridista aquela sensação única de ter em campo um jogador capaz de mudar tudo em um instante. Cada arrancada de Vini é um convite à esperança. Cada drible é um lembrete de que a magia ainda existe no futebol. E cada gol decisivo é uma reafirmação de que o Real Madrid soube apostar no futuro quando trouxe um garoto brasileiro cheio de sonhos. Mas Vinícius é mais do que números, mais do que títulos, mais do que estatísticas. Ele é símbolo de resistência, de coragem e de ousadia. Um jogador que enfrenta a pressão de um gigante como o Real Madrid com a mesma naturalidade com que encara uma defesa adversária. Um homem que transformou ataques racistas em combustível para lutar, que fez da dor uma bandeira e da injustiça um motivo para ser ainda maior. No presente, ele já é decisivo. No futuro, ele pode se tornar eterno.
E quando os torcedores olharem para trás, daqui a anos, vão se lembrar de que viveram a era de Vinícius Júnior, o brasileiro que não se intimidou, que não se curvou, que se levantou e fez história no clube mais lendário do mundo. No Real Madrid, Vini não é apenas mais um capítulo. Ele é uma das páginas mais intensas, emocionantes e inesquecíveis dessa história imortal. A trajetória de Vinícius Júnior no Real Madrid é o retrato de uma jornada de superação, talento e coragem. De promessa desacreditada a protagonista incontestável, ele escreveu sua história com dribles, gols e uma personalidade que se recusa a ser silenciada. Cada partida é a reafirmação de que o brasileiro não veio apenas para jogar, mas para marcar época. Hoje, Vini é mais do que um atacante. É símbolo de esperança, de resistência e de grandeza. No clube que transformou os jogadores em lendas, ele já conquistou seu espaço, e a sensação é clara. O melhor ainda está por vir. O Real Madrid pode ter muitos craques, mas Vinícius Júnior já provou que é insubstituível. E quando o futuro chegar, seu nome estará gravado na eternidade, ao lado dos maiores que já vestiram a camisa branca.